Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui, Pai, na tua presença, e quero consagrar, Senhor, esta palavra a ti, Senhor, que possamos ter os nossos ouvidos abertos, Pai, para a tua ministração, para a tua palavra, para a tua bênção, para a tua exortação, para o que vier do Senhor, nós recebemos, Pai, com alegria nesta manhã. Senhor, usa a vida do Eduardo, Pai, como o Senhor já tem usado. Abençoa a vida dele, que ele seja o instrumento do Senhor nesta manhã. Através da vida dele, o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Evangelho de Mateus 7, 15. Nós vamos ler até o versículo 23. Mateus 7, 15 a 23. Vamos lá? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir-lhe pão, dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de árvores daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Senhor, esta palavra é tua, ela não é minha, mas hoje me foi dada a missão, a responsabilidade, Senhor, de compartilhar algo a respeito do teu reino, Pai. Que o teu Espírito esteja agindo em nossas vidas, flui, Pai, através da minha vida, usa a minha boca para a tua glória, Senhor, e que os corações aqui presentes sejam solos férteis, Pai, para receber esta boa semente. E aqueles que também nos assistem pela transmissão, Senhor, também sejam solos férteis, que o Senhor possa agir na vida de todos, para que possamos crescer na unidade do corpo de Cristo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar da nossa nova humanidade que devemos ser em Cristo Jesus. A vida sem Cristo, ela é uma vida sem sentido.
é uma vida vazia. Você pode até se ocupar por muitas coisas, né? Principalmente para quem tem condições financeiras, pode ter muita ocupação. Mas esta ocupação não significa que a vida faz sentido. Nós vemos constantemente nas redes sociais, na televisão, as situações que muitas vezes atingem pessoas que são famosas, que têm recurso, são pessoas bem vistas, queridas, mas às vezes elas cometem erros, chegam até tirar sua própria vida, porque chega um momento que a vida não tem sentido. E realmente, a vida sem Cristo, ela não faz sentido. A pessoa que vive no mundo sem Cristo pode até ter boas intenções, mas a sua essência está desligada de Cristo. Como dizem por aí, né, que de boas intenções o inferno está cheio. Então, a pessoa pode ter boas intenções, mas só uma boa intenção não é o suficiente. Não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí eu pergunto para vocês, por que nós precisamos pregar o Evangelho? Por que o Evangelho tem que ser pregado? Porque as pessoas até acreditam na existência de Deus. Acreditam na existência de Deus. Mas não acreditam que precisam ser obedientes à sua palavra. Então nós vemos muitas pessoas dizendo, não, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Mas saber que Deus existe e você obedecer a Ele e a sua palavra, porque o que é obedecer a Deus? É a sua palavra. Não é assim? Quando a mãe corrige um filho e fala, filho, não faz isso. É a palavra da mãe dizendo, olha, não faça isso. É a mesma coisa. Deus fala conosco pela sua palavra. E a sua palavra tem que ser obedecida. E muitas pessoas se dizem até religiosas, mas não buscam a Deus verdadeiramente. Isso é uma armadilha para as pessoas. E é tudo que o inimigo quer. Então, muitos têm um pensamento distorcido da existência do Deus que nós servimos. A Fernanda, essa semana, ela esteve com uma pessoa aconselhando, uma pessoa que a procurou, e na sua conversa com essa pessoa, ela primeiro começou a ouvir aquilo que a pessoa tinha para dizer e que ela está passando, enfrentando na vida dela. E quando chegou a hora da Fê começar a falar o que ela precisava ouvir, ela começou a falar de Deus. Ela falou assim para a Fê, olha, eu não consigo acreditar nesse seu Deus. Eu não consigo. Mas por que as pessoas às vezes têm dificuldade de não acreditar em Deus? Porque as pessoas são feridas e machucadas. Elas são oprimidas por pessoas que talvez elas amam e vêm sofrer. O filho mesmo ontem estava falando comigo, nós saímos juntos, ele viu um vídeo no YouTube de um caso que o filho era usado pelo próprio pai. Meu filho contou isso para mim ontem. Então nós vemos que as pessoas têm dificuldade de aceitar a Deus e crer nas promessas de Deus, porque a referência que ela tem no momento, não que ela esteja certa, mas a referência que ela tem são as pessoas que estão à volta dela. Então ela fala assim, olha, se eu não estou vendo bondade nas pessoas, provavelmente não existe Deus. Porque a nossa referência, às vezes, estão nas pessoas, mas nós não podemos olhar para as pessoas. A nossa referência de santidade, a nossa referência de modelo a ser seguido, é o que Paulo diz. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que sempre olhar para Cristo. Paulo não falou, sede meus imitadores porque eu sou o certo, eu sou o cara. Como diz Roberto Carlos, né? Eu sou o cara, esse cara sou eu. Mas não é. Ele diz, sede meus imitadores, mas continue olhando para Cristo. Então as pessoas sofrem, não conseguem entender o plano e o amor de Deus, porque o olhar destas pessoas, estão nas pessoas, em outras pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas, nós tropeçamos mesmo, nós desacreditamos, né? O que você pensa sinceramente sobre Deus? Porque às vezes a gente chega até a igreja porque
Estamos passando um momento difícil, né? Como dizem por aí, uns vêm pela dor, outros vêm sem a dor, mas uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, né? Então, mas todos nós chegamos a Deus com dificuldades, talvez dificuldades da própria existência, de entender o que a vida faz sentido, por que eu nasci? Quem já não fez essa pergunta, né? Por que eu nasci? Qual o sentido de eu ter nascido? Eu já fiz essa pergunta já no passado, muitas vezes. Aí eu te pergunto, te faço uma outra pergunta. O que você espera que Deus faça em sua vida? O que você espera que Deus faça em sua vida? O que você está fazendo para que Deus transforme a sua vida? Então, às vezes nós temos que fazer perguntas para nós mesmos, mas a resposta não está em nós, a resposta está na palavra de Deus. Mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo para ter uma vida mudada, transformada, para nós termos o caráter de Cristo. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que Deus vê em nós. Porque às vezes a gente pode estar, não é que a gente fala assim, olha, desculpa, mas eu sou sincero. Só que às vezes a nossa sinceridade pode estar errada. Então eu posso estar sinceramente enganado. Eu posso estar sinceramente com um pensamento em relação a Deus ou em relação ao meu irmão distorcido, porque às vezes meu coração não está curado. O meu coração está machucado. O meu coração não está pleno, encharcado da graça, do amor, da presença do Espírito Santo na minha vida. E é isso que Paulo fala de agir na carne. É agir na carne, é agir no velho homem, né? Como diz, às vezes o velho homem quer se levantar e você tem que falar, fica aí. Não se levanta, eu te enterrei. Eu sou nova criatura. Amém? Então, uma coisa, como eu disse, é o que você pensa. Já outra é aquilo que Deus vê em nós. Deixa eu te falar algo muito importante. Se hoje nós somos e estamos salvos e desfrutamos da vida de Jesus, é por causa da graça de Deus. É a graça de Deus. Por quê? Porque nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos, e a salvação não veio para nós a princípio, né? A salvação veio para o povo escolhido de Deus. Mas o seu povo não reconheceu o senhorio de Jesus. Então, abriu-se as portas para que os gentios também fossem salvos. E por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. E começou a levantar outros homens também. E a salvação chegou até nós. E isso é a graça, na verdade, é o favor de Deus em nossas vidas. Porque nós não merecíamos. Nós vivíamos, a nossa natureza, desde Adão e Eva, é uma natureza que nós recebemos dos nossos pais, que é uma natureza pecaminosa. E nós precisamos realmente sepultar esse homem velho e ser nova criatura em Cristo Jesus, para que possamos viver uma vida que agrada a Deus e que nos dê a autoridade de sermos recebidos na glória. De termos este selo, como diz a palavra, que o Espírito Santo é o selo, é a marca que nós temos sobre nossas vidas, que nós pertencemos a Deus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que o aceita, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. Há um poder que vem sobre nossas vidas quando nós entregamos nossa vida a Jesus. E às vezes as pessoas não sabem deste poder, porque acham que todo mundo é filho de Deus. Não é? Todo mundo é filho de Deus. Não é. Só é filho de Deus aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí nós recebemos o poder. É esse poder que Satanás teme, de ser filho de Deus. Porque você, como filho de Deus, filha de Deus, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para orar por uma pessoa enferma e ela ser curada. Você recebe poder e autoridade para orar por pessoas que estão sofrendo e elas se tornarem pessoas libertas, salvas,
transformadas, resgatadas pelo amor de Deus. Mas tudo isso vem pelo poder de Deus em nossas vidas, que é através do Espírito Santo de Deus. Amém? Efésios 2, versículo, vamos ler. Dá para pôr aí, Rafa? Efésios 2, 4 a 5, vamos lá. Efésios 2, versículo 4 e 5. Aqui, Efésios 2, versículo 4 e 5. Diz assim: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É isso mesmo, como a pastora Neuza falou. Pela graça, eu sou salvo. Pela graça, eu sou salvo. As nossas atitudes precisam ser mudadas de acordo com o ensino da palavra de Deus. As pessoas têm dificuldade em crer porque, às vezes, podemos estar dando um mau testemunho. Um mau testemunho. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós temos que começar a ter um novo posicionamento. E é claro, para quem se converteu agora, está na fase de aprendizado, está recebendo, como diz a palavra, o leite espiritual. Mas existem aqueles que já têm uma caminhada, já tem alguns anos que já têm buscado a Deus, têm servido. Tem que haver amadurecimento espiritual. Amadurecimento em relação à palavra de Deus e na mudança das suas atitudes para com as pessoas. Eu lembro que recentemente, no meu trabalho, eu fui num cliente, tive problemas naquele dia, vários problemas, e eu cheguei na empresa muito nervoso. Vou contar um pecado meu agora. Cheguei na empresa muito nervoso, a Fê estava até comigo nesse dia, ela tinha ido comigo. E eu cheguei na empresa, e a hora que eu peguei o responsável pela fabricação dos equipamentos, o líder da produção, eu já fui falando assim, fui falando assim no meio de todo mundo, porque eu estava muito nervoso. E entrei no meu carro e fui embora. E aquilo repercutiu. Quando eu voltei na empresa, porque isso era sexta-feira, quando eu voltei na empresa na segunda-feira, eu percebi o que eu tinha causado. Porque eu tinha motivos, mas eu não tinha que ter agido da maneira como eu agi. Eu tinha que ter agido de outra. Eu tinha que ter falado o que eu falei, mas eu não tinha que ter exposto publicamente para todo mundo aquilo que aconteceu. Eu tinha que ter chamado as pessoas responsáveis de canto numa sala e falar: olha, hoje aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, e vocês são responsáveis. Mas eu fui e explodi. Pá! Bum! E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar nas pessoas e pedir perdão. Eu estava certo, mas eu agi errado. E eu tive que falar: me perdoe pela maneira como eu me expressei. Isso não deve ser feito. Eu não posso agir assim. Então, nós temos que reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas. Claro, eu tenho que me policiar para que isso não se repita mais. Ah, não, mas meu temperamento é explosivo, não é? Dá uns 5 minutos, eu rodo a baiana. Eu falei aqui na quinta-feira que tem gente que ora pedindo graça, amor a Deus, porque se der força, mata. Ó, Deus, não me dá força, senão eu mato esse meu marido. Mas me dá amor, amor, amor. Né? Então, nós temos uma natureza que ela pode ser realmente explosiva. Tem pessoas que às vezes você olha assim e fala assim, né? Nossa, aquela pessoa parece que tem uma paz, né? Parece que é tão calma, tal, e de repente, quando você se surpreende, assim, a pessoa tem uma explosão, como diz como um filme, né, americano, né? Um dia de fúria. Um dia de fúria, né? Então, tudo isso pode acontecer, irmãos, mas nós temos que reconhecer e pedir perdão e nos alinharmos de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu carrego sobre mim um nome que é cristão. Eu sou cristão. Eu digo que eu sirvo a Deus. E como é que as pessoas olham para mim se eu fico agindo só na carne?
Ah, não, mas eu sou assim. Você pode ter vindo assim, mas a palavra de Deus tem que te transformar. Sai espírito maligno. Mas é mesmo um espírito maligno. Nós temos que realmente ter um temperamento com a graça e o amor do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Elas pensam que se for servir a Deus como você serve, ela prefere continuar do jeito que ela está. Não é? Eu já vi pessoas falar assim, não, mas se para eu ser crente, para eu ser igual a você, eu prefiro continuar do jeito que eu estou melhor que você. E às vezes parece até que a pessoa está melhor mesmo. Porque ela pode até ser ímpia, né? Pode até não ter ainda comunhão com Deus, mas às vezes ela tem até um comportamento melhor do que o nosso. Não é? Então a gente precisa alinhar tudo isso, ajustar tudo isso na nossa vida, para que as pessoas queiram vir à igreja. Para que as pessoas falem, olha, eu quero ir onde você está indo. Eu quero estar onde você está recebendo o que você está se alimentando, porque eu estou vendo que você está mudando. Não é? Eu já vi muitas esposas que relataram assim, né, nos seus testemunhos, que elas fizeram de tudo para mudar o marido. De tudo. Até o dia que ela descobriu que ela precisava ser mudada. Aí, quando ela descobriu que ela precisava ser mudada, o marido começou a olhar a mudança nela. E começou a falar, peraí, ela está diferente. Eu já vi vários testemunhos desse. Vários homens que vieram a Cristo, porque as suas esposas começaram a se posicionar na palavra de Deus. Amém? E ganharam seus maridos. Amém? Jesus disse que é necessário que venha um escândalo. Olha só, é necessário que venha um escândalo. Mas ai por meio de quem vier o escândalo. Lucas 7:1, vamos abrir agora, vamos lá? Hoje nós vamos andar um pouquinho na Bíblia aí, hein? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Aí, achei. Lucas 7:1 diz, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui mesmo. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Não, eu marquei errado, irmãos. Eu falei Lucas, né? Eu acho que na minha leitura eu acabei marcando errado. Mas o que eu quero dizer para vocês é sobre o escândalo. Tem a passagem agora, se a pastora puder até me posicionar depois aí, uma das pastoras, é a passagem que fala que é necessário que venha o escândalo. Mas ai por meio daquele que vier o escândalo. E o que é escândalo? Nada mais é do que a demonstração da fraqueza da pessoa em relação ao pecado. Está falando do escândalo daqueles que já estão dentro do corpo de Cristo. Não está falando daqueles que estão no mundo, porque quem está no mundo você já espera de tudo. Mas quem está dentro da casa de Deus, quem está inserido no corpo de Cristo, nós temos que ter um cuidado, um zelo no nosso testemunho, para que a gente não venha causar escândalo. Pode ser a demonstração da falta de comprometimento com a palavra de Deus, por isso que vem um escândalo, né? Nós devemos orar para que Deus nos livre de cairmos em escândalos. Todos nós, se soubéssemos que uma pessoa querida está precisando de ajuda, certamente nós correríamos para ir socorrer aquela pessoa. Mas aí eu quero te perguntar, e se você souber que aquela pessoa que está precisando de ajuda, ela tem uma vida totalmente errada? Lucas, é 17, eu coloquei 7 aqui, então tá. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável, olha só, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ele está dizendo aqui, inevitável. Escândalos vão surgir. Por isso que a gente já tem que estar preparado. O que eu falei no começo da mensagem? Não podemos olhar para as pessoas, temos que olhar para Cristo. Diz, inevitável, vai acontecer, escândalos vão surgir. Mas ele diz o quê? Ai por meio daquele que vier esse escândalo. E ele diz o quê? Que
é inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar. A tropeçar. E esses escândalos, ele está falando de pessoas crentes, pessoas cristãs. E nós precisamos estar sempre atentos a isso, porque muitas pessoas podem estar olhando para você, seguindo o teu exemplo de fé. E se nós tropeçarmos, além de tropeçarmos, nós vamos levar outras pessoas a tropeçar. E a palavra do Senhor diz que... vamos seguir, vem o versículo 2. Vamos ver se... Seria melhor que ela fosse lançada no mar. Olha só o que Jesus fala. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. É sério? Isso mesmo. Era melhor morrer afogado com uma pedra de moinho, que não é uma pedrinha pequena, é uma pedrona, amarrada no pescoço, e cair dentro do mar. Era melhor acontecer isso. Ele está dizendo o seguinte: ora, era melhor você ir para o inferno do que levar outras pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque você está levando pessoas a tropeçarem. Talvez essas pessoas nunca mais voltem. A palavra do Senhor não diz que é difícil buscar como fala? Um desgarrado, mas tem outra palavra, um desviado, né? Isso. Que é mais fácil você ganhar uma pessoa nova que nunca foi cristã para Cristo do que você buscar um desviado. Porque quando você busca um desviado, ele vai argumentar a Bíblia inteira com você. Ele vai ler mais a Bíblia do que você. Olha, porque lá diz isso, lá diz aquilo outro. Pá. Você vai falar: meu Deus do céu, eu não sabia que buscar um desviado dava tanto trabalho assim. Né? Então nós não podemos dar motivo para que as pessoas se desviem. Não podemos dar motivos para que as pessoas desanimem na sua caminhada de fé. Então, como eu estava falando, se você soubesse que uma pessoa que você conhece está precisando de ajuda, você certamente iria até aquela pessoa e falava assim: olha, você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Porque você ama aquela pessoa é muito boa. Agora, e se fosse uma pessoa que você soubesse que ela não fosse boa? Você ajudaria? Você socorreria? Olha só a pergunta que eu estou fazendo. Né? Você ajudaria uma pessoa que não faz as coisas certas? Você ajudaria uma pessoa que prejudica os outros, que faz coisas erradas? Essas pessoas éramos nós, sem Cristo. Nós não tínhamos a graça de Deus. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus deu o seu Filho amado. Deus deu o seu Filho amado por nós. Por isso que eu falei, nós somos salvos por causa da graça de Deus em nossas vidas. Graça de Deus, essa graça que é o próprio Filho dele, que morreu na cruz por nós. Quem aqui se lembra da chacina ou massacre do Carandiru? Né? Os mais antigos, como eu, vão se lembrar. Foi no dia 2 de outubro de 1992. 111 presos morreram assassinados pela Polícia Militar do Estado. Houve uma rebelião, e para conter aquela rebelião, eles decidiram que iriam entrar e matar quem eles encontrassem pela frente. Então, 111 criminosos morreram assassinados. E a pergunta que eu faço: o que você pensa em relação a essas pessoas? Eu não estou dizendo que nós devemos julgar as suas ações. Eu estou falando o que você pensa em relação à morte dessas pessoas. Eu vou ler com vocês o que está em Mateus 25. Tem como pôr aí? Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Nós temos que ir pela Bíblia, meus irmãos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro
e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E agora estive preso e vocês me visitaram. Eu conheço pastor que o chamado dele é pregar em presídio. Eu conheço o pastor e eu já fui dentro de presídio com ele. Então, nós não podemos julgar as pessoas. Elas podem até serem culpadas dos seus erros, foram julgadas, condenadas, mas nós não podemos apontar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A Bíblia nos ensina que nós devemos visitar os presos. Como fazer as outras coisas também que nós acabamos de ler. E é algo muito sério. Eu estive, por exemplo, naquele presídio feminino aqui da Raposo Tavares. Fui fazer uma vez eu tinha um programa na Rádio Gospel e fui com esse pastor, inclusive, que eu falei para vocês, não lembro mais o nome dele, já faz muitos anos. E eu fui para fazer a cobertura para a rádio do trabalho dele dentro do presídio. E ele visitava vários presídios e naquele dia eu fui com ele no presídio feminino ali da Raposo Tavares, aqui em São Paulo. Então, existem muitas pessoas que estão presas ali, por exemplo, mulheres que não cometeram crime, mas porque estavam com homens que cometeram crime, foram condenadas juntos com ele. Quer dizer, separados, cada um no seu presídio, mas receberam a mesma condenação. Muitas mulheres estão presas, não é porque elas merecem, é porque, infelizmente, elas se envolveram com pessoas erradas. Não é? E por isso que nós não podemos apontar, nós não sabemos do histórico da vida de cada um. Amém? Podemos ser responsáveis por vidas serem salvas. Agora eu estou falando não de ser escândalo. Agora você pode ser responsável por vidas, por almas que são salvas, que serão salvas através do seu testemunho, através da sua vida. E olha só o que diz lá em Isaías 52:7. Pode colocar Isaías 52:7. Podemos ser responsáveis por muitas vidas salvas quando nós cumprimos a nossa missão de pregar o Evangelho e, acima de tudo, de viver o Evangelho. Porque hoje, lamentavelmente, a internet abriu portas para que todo mundo fale. Todo mundo quer pregar agora. Todo mundo quer ter um canal para pregar. Agora, pregar está de acordo em viver? Porque eu ensinar as pessoas o que elas devem fazer é fácil. Foi isso que Jesus combateu com os fariseus. Ele falou assim, olha, vocês ensinam o povo, mas vocês mesmos não fazem. Jesus foi duro com eles. Então, pregar, falar, é fácil. Quer dizer, não é que é fácil, irmãos, mas assim, é fácil você dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Agora é você, eu fazer o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. E como eu acabei de falar agora há pouco, Deus, ele olha para nós e ele vê o nosso... Nós somos transparentes diante de Deus. A nossa vida é transparente. Não tem como nós escondermos nada de Deus. Nada. Vamos ler lá Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. E eu quero frisar aqui, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quer dizer, aquele que leva a palavra de Deus, o Senhor está dizendo, os seus pés são belos. Algo que, às vezes, a gente nem dá muito valor ao nosso pé. Mulher mais, né? Mulher faz, né, a unha e tal, né? Mas você vê que a palavra de Deus fala sobre os pés. Todo os nossos pés carrega todo o nosso ser. E ele vem e ele resume nos pés, falando, olha, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu e você podemos ser esta pessoa.
Você não precisa ser pastor, não tenha medo. Ah, não, eu não sei falar em público, ah, eu não sei e tal. E tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. Existem muitas maneiras de pregarmos o evangelho. E uma delas é contribuindo. Contribuir. Às vezes você não pode ir, mas tem quem possa ir. Só que quem quer ir não tem condição de ir. Então você pode, com a sua finança, financiar o reino de Deus. Você pode investir no reino de Deus. Esse é o nosso último culto do ano. Nosso último culto. Amém? Glória a Deus. É um pouquinho de férias e ano que vem a gente retoma. Quantas coisas nós conquistamos, mesmo diante de uma pandemia? Olha só, irmãos, nós estamos completando, pastor, é 1 ano de ministério agora. Não, aqui. 1 ano que nós estamos aqui. Esse mês nós renovamos já, né, pastora? Ah, renova em janeiro. Mas esse mês está fazendo 1 ano que nós estamos aqui. 1 ano. Você vê, bem... Quando a pandemia veio em março, né? A pandemia veio em março e diante da pandemia a igreja ficou fechada. Mas nós honramos ou não honramos, pastora? Nossos compromissos. Todos os compromissos foram honrados. Mas por que eles foram honrados? Porque irmãos contribuíram. Irmãos continuaram mesmo na pandemia crendo na obra de Deus e naquilo que a palavra de Deus nos orienta. E olha só, não só pagamos aluguel, aluguel. Compramos um televisor novo aqui para o Ministério de Música, que precisa das letras virada para frente. Um televisor novo. O que mais? Nós compramos um projetor novo. Nós acabamos de instalar o ar-condicionado. Né? Compramos uma mesa de som. Compramos um computador para transmissão dos cultos pela internet. Né? Compramos câmera. Então, nós fomos dando passos e Deus foi honrando cada passo. E esses passos foram honrados por pessoas que doaram, que investiram, que acreditaram nesta obra. E esta obra é do Senhor. Ah, nós fizemos a cortina também, né? Irmãos, para quem não tinha, né? Quem que era o Ministério Esmon há 1 ano e meio atrás? A gente não tinha... Éramos nômades, né? Que fala, né? Que fica de um lado para o outro. Nós vivíamos de um lado para o outro. Mas Deus nos deu... Tá, é uma moda figurada. Deus nos deu a terra prometida. Temos um endereço fixo. Tudo isso foi trabalhar de Deus. Eu estou contando para vocês as vitórias deste ministério. Pode ser pequena, você pode falar, nossa, isso aí. Mas para quem começou isso aqui que não tinha nada? Não tínhamos nada. Deus foi nos dando a cada passo porque você acreditou nesse ministério. Você acreditou na obra de Deus. Olha, 1.200 cestas básicas durante este ano, vestimos 220 crianças. Então vou falar aqui, talvez não saia no áudio. 1.200 cestas básicas distribuídas este ano. 1.200 para um ministério como o nosso. 1.200 cestas básicas e... Vestimos 128 crianças. 128 crianças receberam presente e roupa agora no final de ano, é isso? E um almoço para 300 mendigos de rio. Amém. Um almoço para 300 moradores de rua. Né? Então, vejam o que é a obra de Deus. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais se as pessoas acreditarem mais. Amém? Talvez você sonhe com muitas coisas para você conquistar nesta vida. Mas você já sonhou com algo para conquistar para Deus? Eu sonho, irmãos. Eu sonho. Eu sonho que a gente pode ter um programa de rádio. Eu sonho. Eu acredito que Deus pode nos colocar um dia numa rádio. Não numa pirata, né, pastora? Não pirata. Uma rádio oficial. Nós cremos que Deus pode nos colocar. Amém? Nós cremos que nós podemos um dia ter um orfanato sustentado por nós. Né? Isso eu estou falando dos meus. A pastora Damares tem um sonho também, a pastora Neuza tem. Eu estou contando os meus como corpo de Cristo. Eu sonho com essas coisas. Eu sonho, irmãos, que nós podemos ter um hospital mantido pela igreja. Não é? Eu sonho. Homens e mulheres já fizeram isso no passado.
Então nós podemos ter um colégio, aí podemos ir longe, se nós sonharmos juntos. Amém? E como que você quer ser lembrado? Nós só temos uma chance de fazer algo que nós seremos lembrados para sempre. Pense nas pessoas que vão morar na Nova Jerusalém porque você fez algo por elas estarem lá. Não descarte a sua vida com coisas supérfluas. Tudo que você fizer para Deus, Ele vai te recompensar. Amém? Ele vai te recompensar. A Bíblia conta a história de um jovem que não se achava preparado para o chamado de Deus. Vamos lá em Jeremias 1. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Já está ali? Jeremias 1. 1. Isso. As palavras de Jeremias, filho de Hilquias, a um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor, olha só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. Olha só a exortação de Deus para ele. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. É até o 8 que eu falei. Isso, até o 8. Olha o chamado desse homem que não se achava preparado, não se achava capacitado. E eu pergunto para vocês, entre o capacitado e o disponível, quem que Deus usa? O disponível. O disponível. Se você está disponível, mas você não se sente capacitado, Deus vai te capacitar, porque Ele está dizendo, você vai, e você vai falar o que eu disser que é para você falar. Não tenha medo deles, pois eu vou te proteger. Deus falou assim, olha, o chamado é meu para você. Eu estou te dando isso, eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar recursos, eu vou te dar tudo o que você precisar. O que você precisa é ser disponível. Aceite o chamado. Temos um outro exemplo de um outro profeta, Jonas, que fez o quê? Não vou entrar no mérito, mas o que ele fez quando ele recebeu o chamado? Não o chamado dele, mas Deus deu uma missão para ele. Ele fugiu. Para Nínive, ele fugiu. Ficou com medo. Porque ele não queria pregar para os ninivitas. Porque era povo que não era povo de Deus. Mas Deus mandou ele pregar. Então não tenha medo do seu chamado. Não fuja do seu chamado. O que Deus te chamou, faça. Contribua com os seus dons e com os seus talentos. Amém? Deus é quem nos capacita sempre que decidimos fazer a sua vontade. Efésios 2:8. Pois eu vou ler aqui, tá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. As obras não são para nós nos gloriarmos. Eu não posso me achar, porque eu prego lá na igreja, eu sou alguma coisa. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu não devo me vangloriar de nada. Eu sou servo. Nós temos que sempre ter este coração. Eu sou servo. Eu sou servo, eu estou aqui para servir. Eu estive num culto de família há uma semana atrás. E um parente que me chamou para nesse culto na casa dele, ele chamou um pastor lá da igreja dele. E eu fui, e quando ele terminou o culto, começou a puxar a conversa comigo, ele falou assim, você é pastor, você faz alguma coisa na igreja e tal? Eu não tinha falado nada lá, eu só sentei e ouvi. Aí eu falei assim, olha,
Eu cuido da mesa de som. Eu faço a transmissão. Às vezes eu prego. Eu faço. Aí eu falei para ele, eu faço o que tem que ser feito. Eu não escolho o que eu quero fazer. Se eu sei fazer, porque se eu não souber fazer, eu vou ver se Deus levanta outro mais capacitado do que eu naquilo. Mas se eu puder fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso escolher e não posso me achar alguma coisa, porque o mundo pensa assim, porque ele é fulano de tal, tem o tal título, e as pessoas veneram, as pessoas, né, idolatram. Na igreja é diferente. Nós servimos ao Senhor Jesus, não é para nos promovermos e nos acharmos alguma coisa. É por isso que muitas vezes vem um escândalo, porque a pessoa começa a se achar. É que nem o peru, né? Enche, né? Fica cheio, né? Quando chega o Natal, o peru morre. Mas é verdade, as pessoas começam a se inflar, começam a se achar, começam a achar que é alguma coisa dentro da igreja, alguma coisa no corpo de Cristo, e às vezes começa até a humilhar aqueles irmãos que não sabem fazer nada. E nós não podemos ser assim. Amém? E para encerrar, eu quero ler só o que está em Apocalipse 22, 12 e 13. Diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Resumindo, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus, Ele é o início e Ele é o fim. Tudo começa em Deus e tudo vai terminar em Deus. Isso nós temos que levar em mente todos os dias. Irmãos, eu teria aqui mais uns 20 minutos, mas eu sei que o nosso horário está apertado. Mas eu glorifico a Deus, porque nós tivemos um ano, mesmo diante desta crise, nós avançamos. Nós estamos aqui. E glória a Deus pela vida de vocês que acreditaram também. Glória a Deus pela vida de vocês que perseveraram. Nós temos muito que agradecer. Se nós temos que soltar algum rojão hoje ou nesse final de ano, nós temos que glorificar a Deus, porque nós estamos firmes, estamos de pé, estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou em mais um ano e vamos projetar um novo ano com muitas vitórias para a nossa vida pessoal, familiar, profissional, conjugal, mas vamos projetar também para o reino. Vamos projetar para esta igreja. Traga ideias, mas traga ideias junto com a prática. Porque falar o que é para fazer é fácil, mas esteja conosco, esteja apoiando esta obra, esteja dando a sua contribuição pela oração. Ore pela liderança, pelas pastoras, ore pelos membros, né? E olha, irmãos, nós temos muito que louvar a Deus, muito que agradecer a Deus. Mesmo diante de perdas, mesmo diante de algumas derrotas que enfrentamos na vida, nós temos que louvar e agradecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Tá ligado? Glória a Deus. Deus é bom, o diabo é que não presta. Então nós vamos agradecer a Deus, enquanto eu vou chamar o nosso pequeno para dar um grande testemunho, o Rafael, aleluia, o futuro pastor desta missão, aleluia, mandando um abraço para o pastor lá de Vargem Grande Paulista, que está nos ouvindo, e juntamente, com certeza, com suas ovelhas. Que Deus te abençoe, pastor, e vai orando, porque em nome de Jesus, nos 4 dias de carnaval, nós vamos estar juntos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Oi, alô, bom dia. Queria agradecer a Deus, porque tem uma coisa que eu queria muito, e meu tio foi e me deu esse ano, que é basicamente isso. Eu queria muito monitor, eu queria muito computador, e ele já me deu um monitor. E eu queria agradecer a Deus, meu tio, que me deu isso. Eu falei pra ele, você nunca deu um testemunho na igreja, então você vai dar o seu primeiro testemunho, tem que inaugurar, de alguma forma, né? E realmente ele tem falado comigo durante esse ano, eu quero um computador e tal,
E nós estamos projetando isso e na semana passada o tio dele deu já o monitor desse computador, né? Então eu falei, é uma benção que ele alcançou.